primeiro ato de competição que eu montei foi em 2006. Em 2006 eu comecei a... Falei, cara, vou competir pela primeira vez. Foi meu primeiro evento mágico, 2006. Até Nossa, 2006 eu o não... meu foi 2018 o primeiro. 2006 eu nunca tinha ido, até 2006 eu nunca tinha ido numa reunião de mágica, não sabia nem como é que funcionava. Mas Então, já fazia mágica. há muito tempo, eu fazia mágica desde 98, eu acho. Eu tinha 9 anos, por aí. Então, assim, comecei a fazer mágica, comecei a me interessar ali com 9 anos, comecei a fazer shows aos 12 anos, primeiro show que eu Nossa, fiz cedo. pago aos 12 anos, depois nunca mais parei. Dali foram surgindo outros eventos e tal, outras paradas. Aí, aos 14 anos, eu comecei a estudar o mentalismo, foi quando eu descobri o que era mentalismo. Comecei a estudar O ali que e foi a tal. primeira coisa que tu estudou assim de mentalismo? Na verdade, a primeira experiência de mentalismo que eu tive foi ver o Uri Geller na televisão. Sim. Foi a primeira experiência de mentalismo mesmo que me chamou a atenção, porque eu vi que o cara fazia um negócio que eu já, como mágico na época, não entendia o que era aquilo ali. Depois que eu fui entender que existia uma categoria da mágica para você recriar fenômenos, né? Sim. Talvez por isso que tu faça até hoje, que é uma coisa que tu gosta bastante de O Uri fazer. Geller foi assim a minha maior referência para iniciar nesse campo, né? Por mais que tem muitos mágicos que não curtem o Sim. que o Uri Geller fez e como ele fez, eu continuo achando ele merecedor do que ele fez, eu continuo achando sensacional o que ele conseguiu fazer, né? Porque, na verdade, claro, tem vários caras que vão falar que existe uma controvérsia no que ele fazia e tal, mas, na minha opinião, assim, ele não fez nada que pudesse dizer assim que fez para ferir assim alguém ou para Sim. tirar vantagem ou para igual por exemplo a gente sabe que tiveram outros personagens nesse Sim. estilo e que falavam até em cura esse tipo de coisa. E o Uri Sim. Geller nunca foi para esse lado, né? O Uri Geller sempre foi um personagem assim, ele mesmo se intitulava e dizia que ele era um superstar paranormal. Ele falou que quando ele começou, os dois pensamentos dele eram ser famoso e ter muito dinheiro. Foi o que ele pensou. Então, tipo, Essa parte eu concordo com ele. e foi o que ele alcançou. Ele ficou muito famoso, é famoso até hoje. As pessoas se perguntam aí, claro, não da geração abaixo da minha, mas qualquer geração acima da minha, se você falar Uri Geller, a E pessoa sabe era quem isso é. que eu ia dizer, cara. Minha mãe falava muito do Uri Geller, David Copperfield e Uri Geller, eu acho que é os nomes mais falados por pessoas leigas que não estudam a mágica, enfim. Cara, minha mãe falava muito, porque ele entortava os talheres, não sei o quê. Fala de mentalismo, Uri Geller, eu conheço. Isso Cara, aí. meu pai, minha mãe, assim, muita gente que eu falo conhece. E assim, você vê que não foi nada nocivo o que ele fez. Por que que eu falo que não foi nada nocivo o que ele fez? Porque quando essas pessoas falam do Uri Geller, eles sempre referem o Uri Geller como um ilusionista ou como um mentalista. Eles não acreditavam, a maioria não levou para esse lado paranormal. Porque assim, as pessoas que imaginavam ou que pensam que ele tinha algum poder ou alguma coisa assim, são as mesmas pessoas que falam isso de mim hoje. Sim. Mas se você parar para pensar, por que ele é paranormal tipo, o que ele faz é dobrar talheres e ler pensamentos o que ele ganha com isso, entendeu? Sim, Já os outros caras que vieram depois, que tiraram realmente vantagem das pessoas, diziam que curava, que fazia contato com os mortos e tal. O Uri Geller nunca fez isso, entendeu? Sim, Eu verdade. vou fazer o advogado aqui, porque não só por admirar o cara, mas é histórico, é só você pegar a história do cara e ver, entendeu? Sim. Aí tem gente que fala assim, mas ele fez não sei o que, adivinhar onde tinha óleo, não sei o que, ou pro cara perfurar e tal. Por sinal, na época ele falou e os caras encontraram realmente e pagaram ele muito bem por terem encontrado o que estavam procurando. Sim. Agora, se ele deu sorte, se ele usou intuição, se ele, sei lá o que aconteceu, Sim. não me interessa. O que me interessa ele acertou, e o que me interessa é o que ele fez. Isso ele falou, eu tive por
uma vez, tive com ele uma vez, e mantenho contato com ele até hoje pelo WhatsApp. A gente se fala, tipo, toda semana, assim. Ele foi naquele FISM 2015, eu tava lá, eu tinha ido para competir, representar o Brasil no FISM, em mentalismo. Estive com ele, assisti a palestra dele, ou seja, se fosse um cara totalmente odiado, não ia ser contratado para estar no FISM, né? Não ia estar no meio dos mágicos. Exato. Então ele foi pro FISM, tinham mais de 3 mil mágicos dentro da sala, porque eu olhava se estava lotado, assistindo a palestra dele. E uma coisa ele falou, e não teve nenhum mágico para confrontar ele. Nenhum. Eu olhei, eu fiquei esperando, eu falei, não, eu quero ver agora, alguém levantar e falar alguma coisa. Ninguém para confrontar ele. Ele falou, olha, eu fiz o que fiz. Ele ainda falou, no meu repertório tinha apenas 7 coisas que eu fazia. Que são as mesmas 7 coisas que eu faço até hoje. E não tem um número a mais ou nada a menos. E até hoje, ninguém, nenhum mágico, sabe como eu fiz o que eu fiz. Caramba! Ele ainda falou, eu nunca me apresentei como mágico, porque eu não me considero mágico. Ele falou. Ele falou assim, com a cara mais limpa, mais tranquilo do mundo, sereno. Ele é sereno, ele é um cara que você olha assim, você fala, caraca, esse cara é muito gente boa, sabe? Muito de boa. E ele falando, eu nunca me apresentei como mágico porque eu não sou mágico. Ele falou, as pessoas falam que eu faço mágica, eu faço truques, que eu faço isso, faço aquilo, mas até hoje ninguém sabe como eu fiz o que eu fiz. Ele fazia duplicação de desenho, na época, não tinha nenhuma tecnologia para ele ter acesso à informação, igual o nego tem hoje. Entendeu? Hoje você tem vários métodos para fazer isso. Sim. Ele ficava numa sala fechada, o cara ia na outra sala e fazia um desenho, botava dentro de um envelope, esse envelope dentro de outro envelope, ele não chegava perto e reproduzia o desenho que o cara fez. Eu não sei como fazer. Eu só tenho acesso ao que eu sei da história dele. Sim. Eu sei muita coisa porque eu estudei muito a história dele. E não sei quanto a métodos dele, de verdade. Sim. Eu sei reproduzir os fenômenos que ele fazia. Sim, mas do teu jeito. Mas do meu jeito, exatamente. Então você fala assim, mas eu sei fazer o que o Uri Geller fazia. Não, peraí, você sabe exatamente como ele fazia? Não. Até hoje eu não ouvi ninguém falar pra mim, nem do Brasil, nem fora do Brasil, que E ele sabe não vai explicar. Exatamente. Ele não vai explicar. Ninguém vai explicar. Fica Ele no não vai ar. explicar. Então vai ficar no ar. Né? Então isso é uma coisa que vai ficar com ele pra sempre. Ninguém vai saber, velho. E não é legal isso? Muito, velho. É muito massa. Muito doido. Porque, tipo, cara, eu posso reproduzir o que ele faz, mas eu sei que não é assim que ele faz. Exatamente. Mas pode ser que seja, mas não sei. Exatamente. Cara, é muito louco, que nem as pirâmides, como é que tá lá? Exatamente. Sabe? Então assim, eu sou um cara que eu sou um cara que eu me acho controverso comigo mesmo. Por quê? Porque eu não acredito se o cara sentar aqui na minha frente e falar que tem poderes paranormais. Certo. Mas o que eu faço reproduz fenômenos paranormais que as pessoas acham que eu tenho poderes. Ao mesmo tempo, eu acredito em fenômenos paranormais. Olha que loucura que é isso. Cara, Eu acredito... A princípio tô subindo, tá? Obrigado. Aí pode ser que não. Beleza? Obrigado. Eu acredito em fenômenos paranormais, mas eu não acredito que ele é controlável. Então, se alguém sentar aqui e falar que consegue reproduzir um fenômeno, eu tenho certeza que ele vai usar algum método. Pra mim faz sentido. Pra fazer. Faz sentido isso. Mas um fenômeno de ação espontânea, eu acredito. Sim. Como o próprio Padre Quevedo falava isso, né? Que ele não acreditava em ninguém que controlava os fenômenos, mas que ele acreditava nos fenômenos espontâneos. Sim. Que fenômenos podem acontecer. E eu tô falando isso não porque eu quero acreditar, não porque, deu na minha cabeça, deu vontade de acreditar. Não, Sim. eu já vivenciei experiências paranormais reais, assim, que eu fiquei de cara. Eu tenho experiências, assim, bem fortes, assim, que inclusive com pessoas da família que já faleceram e tal, coisa assim, bem... Nada de alucinação, nada de, sonhei, não é sonho, era coisa de ver, sabe? Então, assim, eu preciso acreditar no que eu vejo. Sim. A experiência que eu passei, então, assim, eu acredito. Mas não acredito em pessoas que se dizem paranormais. Aí eu já desconfio. Tá. O cara que fala que prevê o futuro, o cara que fala que controla objetos sem tocar, essas coisas. Isso tudo eu consigo fazer, você conhece métodos para fazer. Sim, então, assim, mas em fenômenos eu acredito. Então eu acho que
nem tudo é explicável. Muitos fenômenos acontecem, eu já fiz várias coisas que nem eu sei por que eu fiz, entendeu? De estar numa apresentação, de estar numa situação e fazer coisas que eu, se você me pedir a explicação para aquilo, eu não tenho. Simplesmente me veio na cabeça, eu fui lá e fiz e funcionou, e eu não sei, entendeu? O que é isso? É intuição? É algum dom divino? Alguma coisa, alguém me falou para fazer assim? Eu não sei te explicar. Sim. Então, assim, eu preciso acreditar nas coisas que aconteceram comigo, que eu vivenciei, que eu vi de perto, né? Mas é por isso que eu falo que é um pouco controverso isso, né? Acreditar numa coisa, mas não acreditar em naquilo que tu faz também, né? Em aquilo que... Então é muito louco, assim. Mas, voltando ali na história, então o Uri Geller ele foi o meu gatilho, assim, pra gostar do mentalismo. E logo em seguida eu vi... Isso tinha quantos anos? Eu tinha 14 anos. Nossa, Eu vi, na verdade, uma filmagem, uma gravação de VHS do Uri Geller se apresentando no programa do Jô Soares 11h30. Então foi minha primeira vivência, assim, primeiro com contato, primeiro contato. Com mentalismo. E aí depois eu fui assistindo vídeos de Guy Bavli, Banachek, eu fui conhecendo esses outros caras que são ali os dos primeiros ali, né? Que também foram ali nessa área. Mas Uri Geller já nessa época. Já nessa época. O primeiro cara que, aliás, isso é até uma informação interessante que muita gente não sabe, o cara que inventou, que criou a ideia de dobrar metais foi o Uri Geller. Isso não existia antes dele. Você pode procurar na história. Olha aí, antes do Uri Geller não tem esse fenômeno acontecendo em lugar nenhum. Nossa. Esse fenômeno começa a acontecer pós Uri Geller. Isso década de 70. 70. 70. Nossa. Antes disso, muito novo. Se você pegar novo. Se você pegar a Bíblia do Mentalismo, que é os 13 passos, não tem flexão de metais. Você pode olhar os 13 passos. Não tem. Telecinese não fala sobre telecinese. Nossa, é verdade. Se você pegar um Animan, não tem telecinese. É verdade. Entendeu? É verdade. Então você vai pegando, assim, historicamente, os livros mais famosos, não tem telecinese. Nossa, nunca tinha parado pra pensar nisso, é verdade. Você vê torção de metais pós Uri Geller, e aí vem Guy Bavli, que também é israelense, vem Banachek, que é inglês, né? E o Banachek, ele começa a fazer torção de metais por causa do Uri Geller. Também. Só que o Banachek começa por um viés diferente. O Banachek ele não começou na mágica e foi pro mentalismo. O Banachek sempre começou no mentalismo. Ele nunca foi da mágica. Ele nunca foi mágico. Mais um. Então, o Banachek, ele começou a fazer porque ele se interessou pelos fenômenos do Uri Geller. Mas como ele não via, ele não assistia, ele escutava o Uri Geller na rádio. Porque o Uri Geller participava de muitos programas de rádio. Sim. Então ele escutava os programas e ele escutava as pessoas reagindo àquilo que eles estavam vendo lá no programa. Tinha que imaginar. Imaginava, exato. Então ele começou a imaginar métodos que ele poderia usar para reproduzir aquilo que ele estava escutando. Olha que loucura. Que loucura, cara. Aí ele começou a fazer isso para testar com as pessoas. E as pessoas começaram a se impressionar achando que ele tinha o mesmo dom que o Uri Geller tinha. Entendeu? Então nasceu ali uma lenda. E aí ele começou a vir em cima disso. Aí depois ele criou... aí ele criou aquele projeto Alpha. Acho que é projeto Alpha, junto com o James Rand e com outro mágico, agora me fugiu o nome. E eles enganaram cientistas durante muito tempo, passando por baterias de exames, não sei o quê, para provar que eles, como mentalistas, poderiam enganar cientistas. Ou seja, os cientistas não eram as pessoas mais inteligentes do mundo nesse quesito, tá? Nesse quesito. Então, que eles tinham métodos para fazer isso. Então, o Banachek fez isso durante muito tempo, até que numa coletiva de imprensa, junto com o James Rand, ele revelou que, na verdade, eles estavam usando métodos e enganando os cientistas até aquele ponto. E você ir comprando uma magicazinha pronta e fazendo exatamente como vê no manual, né? Os caras desenvolveram no ouvido como é que eles poderiam fazer. E eu acho que isso é uma coisa que falta muito hoje em dia, né, cara? Sim. O cara pensar, cara, eu preciso fazer isso aqui, como é que eu faço? Não, tu vai pesquisar como é que já existe. É a preguiça, né? Cara, isso é uma coisa que falta muito, é o cara botar a cabeça pra pensar e desenvolver. E isso é um exercício que eu, o Bruno, que tá aqui nesse festival, né, que tá o idealizador desse festival, a gente fazia muito. A gente fazia uma ligação e diz, eu tô vendo aí, pega aquele objeto que tá atrás de ti, pega aquele outro, agora senta aí, agora me fala 3 objetos aqui. E vamos criar uma mágica, tem 15 minutos pra criar uma mágica com esses objetos. Muito bom. É isso, criar e desenvolver coisa nova. E os caras não tinham ideia, porque hoje, por exemplo,
eu vou descobrir um nome que alguém pensou. É uma coisa que tá hypada agora no momento. Pensa no nome do teu namorado, teu ex, né? O pior é sendo mal feito desse jeito. É. Mas vamos lá. Beleza, tu pega isso que já existe. A gente tem uma ideia de como faz, eu conheço pelo menos 5, 6 métodos, você conhece 20 de como fazer, ou 30, e a gente faz. O problema é não ter ideia de por onde começar e desenvolver isso do nada, Isso aí. do zero. Isso é absurdo, cara, é muito legal. E assim, você pegar uma coisa que já existe e fazer algo diferente com aquilo ali. É você conseguir... Eu sempre faço esse exercício de pegar uma coisa e... isso aqui ele serve para quê? Serve para fazer esse efeito aqui, ok. Mas por que ele só serve para fazer esse efeito aqui? Para onde mais eu posso levar esse sistema, esse método, esse princípio? Uhum. E aí eu começo a procurar outros lugares para levar isso aí. Então, assim, isso eu faço muito com o nosso grupo lá do Abracadabra, que é, às vezes, jogar assim no colo deles e falar, ó, o que vocês acham disso aqui? O que dá para fazer com isso aqui? Ou se acontecesse isso aqui, o que vocês fariam? Entendeu? Para poder o cara criar situações onde eles podem escapulir dos problemas. Eu até brinco que o Demian, né, um amigo nosso, a gente conversa muito, e o Demian ele sempre fala assim, cara, Verini, eu nunca vi em lugar nenhum você passar por uma situação que você não consiga sair do problema. Uhum. Então, assim, até muitas vezes em conferências minhas, ele está sempre nas minhas conferências, e ele sempre joga um problema e fala assim, como você sairia disso? Uhum. Porque ele gosta da forma como eu penso enquanto sair de um problema, né? Sim. Eu falo que se eu tivesse algum superpoder, seria esse. Sim. Meu superpoder é sair de qualquer situação difícil que eu me encontre. Até hoje, graças a Deus, eu não fiquei preso em nenhuma situação que eu não consegui sair. Uhum. E eu acho que isso é muito essa questão de ficar provando muitas coisas, ficar testando muitas coisas, o improviso. Sim, o improviso é a melhor coisa, né? é o fazer valendo. É fazer valendo. É o fazer valendo. Porque eu falo que você só aprende no fazer valendo. Essa coisa de, eu vou ensaiar na frente do espelho, legal. Na frente do espelho você ensaia um passe, um posicionamento. O espelho de não mão, fala para. Não fala para, entendeu? Quando você fala assim, não, eu vou passar, você pega a teoria lindo, eu vou fazendo assim, a pessoa vai mandar parar aqui, não sei o que. E se ela não mandar? E se ela mandar parar 2, 3 posições depois? Ou muito antes? Ou 20 posições depois, o que você faz? E o espelho é o famoso mágico pisca na hora do passe, né? Exato. Tu tá lá se olhando, o cérebro quer se enganar e pisca, né? Exato, pisca. Isso. Cara, isso eu aprendi muito trabalhando lá na pizzaria temática que eu trabalho, que eu fazia close-up 7 horas por dia, todos os dias. Então, às vezes, eu fazia 70 vezes a mesma rotina, todos os dias, de segunda a sábado, 70 vezes por dia. E eu digo, cara, quem é que em sã consciência ia parar o dia pra fazer 70 vezes a mesma coisa? Não, tu tem que estar lá trabalhando com isso, fazendo isso, pra te realmente se forçar aquilo, né? E por que não tirar proveito disso? Claro. Então, cara, o mágico que quer viver da mágica, cara, faça o maior número de mágica pro maior número de pessoas que tu puder e teste. E esse era um erro meu. Eu tinha medo de testar coisa nova. Eu sempre fui aquele mágico de, eu comprei um negócio novo, tá aqui, usei uma vez quando chegou e... Cara, as pessoas vão ver o segredo disso, não tem como. Não dá pra usar. E podendo ter esse fluxo de gente girando, apresentar para pessoas diferentes várias horas por dia, eu me dava o luxo de poder errar, testar, porque esse é o grande medo do mágico, a gente não pode revelar o segredo. Cara, mas se a pessoa vê uma vez, qual o problema? Ela nunca mais vai te ver. Então é um negócio que é muito louco. E eu comecei a testar coisas novas e testo desse jeito, testo desse outro, e fazer essa repetição muda a gente, porque a gente pega uma memória muscular que até sem olhar tu sabe usando o certo, que tu pode e que tu não pode, e isso leva à excelência, né? Então é realmente isso. Você fazendo de verdade, vai acontecer da pessoa não falar para na hora que tem que parar, a carta cair, a moeda da mão cair no chão, e aí, o que tu faz? Tem que dar um jeito. E quanto mais tu te põe à prova nessas situações, mais você sabe lidar, melhor você se sai. Então isso é muito, muito massa. Eu falo que o melhor laboratório, eu ensaiei muito, treinei muito quando eu trabalhei também em restaurante. Hoje eu não faço mais, mas eu fiz muitos anos, vou dizer aí que mais de 15 anos, não,
fixo assim, eu vou te falar que foram uns 11 anos, 12, no mesmo restaurante. Aham. E eu fazia ali toda semana, né? Ali nesse restaurante específico era uma vez por semana. Uhum. Quantas Mas horas durante por a dia, mais ou semana menos? Umas 3? era 2 horas. 2 horas. Mas durante a semana eu cheguei ao ponto de fazer 4 restaurantes diferentes. Uhum. Então eu tinha públicos diferentes, porque cada público ia num tipo de Sim, restaurante, né? aham. Um era mais sofisticado, outro um pouco menos e tal, mais popular. Então eu tinha públicos diferentes, eu testava coisas diferentes, esse foi um dos maiores laboratórios para mim. Uhum. Vou dizer que foi o meu segundo maior laboratório, tá? Vamos dizer que eu tive o laboratório número 0, número 1 e número 2. Tá. Número 0 foi festa infantil. Isso aí, Aham. lá no início, festa infantil, tipo, é você pegar ali e realmente Botar a cara a tapa, botar a cara a e tapa pronto. e ter que dominar aquele público que é um público que eu considero um dos Que públicos não mais é difíceis. fácil, é muito difícil. O mais Eu difícil ia tem. falar isso, é muito difícil. E tá ficando cada vez mais difícil. Ao invés de ficar cada vez mais fácil, não, tá ficando cada vez mais difícil. É o público mais difícil que tem, é o público infantil. Isso aí, quem trabalha com infantil, hoje eu não trabalho mais com infantil, já tem um tempo, mas é o público mais difícil, na minha opinião. Eu digo muito isso por causa do imediatismo da internet. Sim. Se tu não prende a atenção do público por 5 segundos, ele já tá aqui, ó. Porque é tudo É o imediato, público TikTok, né? É. O famoso público TikTok. Laboratório 1. Zero. Esse é o laboratório 0. Zero. O Agora é o um. 1 foi o programa do Ratinho. Tá, O programa do Ratinho, pra mim, interessante. foi o meu laboratório número 1. Por quê? Porque E eu diria que é o mais difícil, eu acho, ao meu ver. Eu comecei na TV muito cedo. Por que muito cedo? Eu comecei na TV, eu devia ter... Como que tu entrou na TV? Foi um convite? Você se ofereceu? Vou chegar lá. Tá. Tem uma história muito, muito legal. É muito legal, eu vou falar pra você. Mas eu comecei na TV com uns 12, 13 anos, mais ou menos. 13 anos, se não me engano. Tá. Foi a minha primeira aparição na TV, assim. Foi TV local, Aham. mas era uma afiliada da Rede Globo e tal, que eu fiz na minha cidade, no interior. E aí eu fui convidado para poder fazer nas ruas. Né? Na época estava em alta o David Blaine, no Sim, Fantástico e tal, não aham. sei o quê. E eu fui convidado para ir para as ruas fazer o mesmo estilo de coisa na praça da cidade e tal, abordando o pessoal, o mesmo Aham. estilo que o Blaine fazia. E aí eu fiz, gostei muito. Por quê? A minha maior referência de mágica, não de mágico, de mágica, sempre foi a TV. Porque eu Sim. comecei a aprender mágica vendo na TV. Uhum. Eu não tive alguém me ensinando, nunca tive um professor de mágica diretamente. Tá. Tive vários mestres no sentido de aprender um pouco com cada um depois, durante, né, na minha até hoje, né? Mas nunca tive um professor, nunca fui pupilo de ninguém para Sim. começar com alguém específico. Aham. Então, assim, eu comecei como autodidata. Eu via na televisão, me interessei por aquilo, quis aprender, aí ganhei ali meu primeiro kit de mágica ali e tal, comecei a brincar com aquilo ali, mas aquilo ali não me satisfazia. Então eu fazia o quê? Eu assistia televisão, na época era VHS, talvez vocês não tenham ideia do que é isso. VHS, então eu gravava tudo que era de mágica que passava na televisão. Uhum. Se era na Globo, na Rede TV, na Band, onde era. Eu assistia programas de televisão praticamente o dia inteiro procurando mágicos na TV. Uhum. E aí onde tinha, e tinha muito na época, Tinha muito mesmo. Na época tinha o programa da Eliana que tinha mágico a semana inteira. Sim. Eu gravava todos eles. Eu gravava em VHS todos eles e ficava assistindo aquilo de novo e de novo e de novo até entender ou, na minha cabeça, criar um jeito de fazer aquilo que eu estava vendo. Aham. Então assim, eu comecei dessa forma que para mim é a forma mais difícil, mais desafiadora, mas também foi muito prazerosa. Sim. Porque eu fiz meu cérebro trabalhar de uma forma diferente. Eu comecei com as construções de mágica assim. Então, Eu não tinha acesso à mágica, não venho de família bem de grana, então eu via aquilo, ouvia de algum amigo, eu ficava olhando assim, é assim eu vou fazer do meu jeito. E foi assim também que eu comecei com as construções de mágica. então, e aí foi mais ou menos isso. Esse foi o início, assim. Então, como a televisão foi o meu primeiro, aquilo que me chamou a atenção, na minha cabeça eu tenho que chegar lá. O dia que eu estiver na televisão, eu estou completo como mágico. Não perfeito,
mas Sim. estou completo, assim, realizado com o meu trabalho. Porque na minha cabeça o sucesso era estar na TV. Entendi. Ou seja, estar lá e mostrar o meu trabalho para uma massa de gente, né? Então, fiz ali minha primeira participação aos 13 anos, depois conheci um diretor que era diretor da Globo na época, que ele tinha casa na minha cidade e tudo mais, até falecido, Sérgio Madureira, e ele me levou para uma TV local da cidade mesmo, da mesma cidade, só que uma TV local, era uma TV da cidade que fazia, tinha uns programas que existe até hoje, um programa chamado Toda Manhã, é um programa que existe até hoje, Nossa. desde os meus 15 anos, esse aí eu acho que eu participei aos 14, 15 anos mais ou menos, e ele existe desde então, até hoje, e a apresentadora, a Luciana Ferraz, é a mesma apresentadora até hoje, e esse programa, eu participei dele algumas vezes, ele me levou e me apresentou aos donos da TV, né, e eu comecei a me apresentar nele. E aí o que eu fazia? Eu começava a imitar, olha, o segredinho, eu comecei a imitar Anota aí. os mágicos que eu via na TV. Não como eles se vestiam, não nada disso. Mas eu começava a imitar, assistia não só os mágicos que eu via no Brasil. Estou falando de David Blaine, estou falando de Ciro Takayama. Excelentíssimo. Então eu comecei a pegar essas referências e levar para dentro dos programas. Então, quando eu me apresentava frente às câmeras, eu começava a imitar os trejeitos de como mostrar as coisas para as câmeras, de como encenar um baralho, de como mostrar uma coisa, de como olhar para a câmera. E eu comecei a me conectar com as lentes, cara, de uma maneira... Eu me arrepio, velho. Porque eu comecei a me conectar de uma maneira tão forte com aquilo ali, que eu falei, cara, eu amo isso aqui, eu gosto muito de fazer TV. E aí, Passou, né? Eu continuei fazendo isso por muitos anos. Eu cheguei a fechar, assim, não foi bem um contrato, assim, com valor, mas era um contrato onde eu me apresentava toda semana no mesmo programa de TV lá, local. Ah, que legal. Então eu tive chance de apresentar de todo tipo de número no programa e ficar muito íntimo de câmeras. E esses vídeos ainda estão disponíveis? Eu tenho ainda em VHS. Ah, tu tem, mas não tá tipo no YouTube? Não tá no YouTube, não tá. Mas eu preciso passar isso pra digital, pra cara, ia ser botar legal. essas nostalgias aí, de repente, na internet, o pessoal vê. Mas eu pegava e fazia isso. Então eu comecei a ficar muito íntimo de câmeras. E aí foi em 2009 que eu fui convidado para participar. Eu me inscrevi na época, né? E aí eles me selecionaram e me convidaram para ir no programa Silvio Santos. Aí foi quando eu pulei um nível ainda. Porque eu já estava acostumado com câmeras, com tudo e tal, mas nos programas de interior. E aí eu fui convidado para o programa Silvio Santos. E aí foi a primeira e única, vou falar isso com o meu coração aberto, com a cara mais limpa do mundo, porque é a maior verdade que eu vou falar aqui. Foi a primeira e única vez que eu fiquei nervoso de me apresentar, porque eu estava me apresentando para o Silvio Santos. E ele era o cara que eu tinha, assim, sempre tive, até hoje, tenho o maior respeito, assim, que para mim é o cara é o maior da televisão. Não tem ninguém maior que ele, na minha opinião. Eu concordo totalmente. E quantos anos tu tinha nisso? Eu tinha 23 ou 24 anos. Foi aquela rotina da foto do parafuso? Não, foi antes daquilo. Foi antes ainda? Foi a rotina da... Eu fiz uma rotina de manipulação, de bolas, cartas, vela, bengala. Olha aí. Era classicão, assim. Olha aí. Foi a primeira rotina que eu apresentei. Aí eu apresentei essa rotina em 2009. Passei pela primeira fase do programa, que era uma competição de mágicos, né, o quadro. Ah, eu lembro disso. Aí eu passei da primeira fase, fui para a segunda fase. Na segunda fase eu apresentei a rotina de sombrinhas, produção de sombrinhas e tal. Até que ficou muito famosa essa rotina minha na época, que foi até quando eu comecei a ser contratado para viajar o mundo, fazendo essas rotinas em congressos fora. Eu fiz no Chile, na Argentina, no Uruguai, fiz no México. Então eu comecei a fechar vários contratos em eventos mágicos fora por causa dessa rotina. Então fiz essa rotina, passei também da segunda fase e fui até a final, onde eu fiz uma outra rotina também que envolvia manipulação, envolvia um negócio mais romântico, mesa flutuante e tal, uma cena mais romântica que eu tinha montado. E aí, nessa eu fiquei acho que em terceiro lugar, que foi a final da final mesmo. E aí, fiquei com... voltando um pouquinho, porque foi assim, as fases eram cada fase em um ano. Então, 2009 foi a primeira fase, 2010 foi a segunda fase, 2011 foi a terceira fase. Nossa. Então, assim, não foi meio que seguido, não. Sim. Porque durante o ano tinham vários mais que se apresentavam, aí passava um para a final. Ia juntando. Entendi.
Então, tipo assim, quando foi 2010 já, no segundo ano, depois que eu apresentei a segunda rotina, eu fui chamado para o Qual o Seu Talento e fui chamado também para ir no programa do Ratinho. Do Ratinho foi em 2011. No Ratinho foi em 2011, foi depois da terceira apresentação. Não, minto, 2012. Eu já tinha me apresentado lá, aí eu participei do programa Astros também em 2011, que acabou o Qual o Seu Talento, depois teve o programa Astros, eu fui em 2011 no programa Astros. E 2012, o programa do Ratinho me convidou para fazer uma participação. Eu lembro que na época, foi isso mesmo, porque na época a produtora, até a produtora me ligou e falou, você pode fazer aquele número da mesa que flutuava, não sei o quê, que ela tinha visto no Silvio Santos, o vídeo do Silvio Santos. E aí eu falei, olha, dá para fazer e tal, não sei o quê, mas aquele ato tem tantos minutos, assim, precisava um pouco menos de tempo, não sei o quê, aí ficou naquela dúvida se fazia ou não fazia. Ela falou, não, então escolhe alguma coisa para vir fazer e vem. E aí eu escolhi um negócio nada a ver do que ela tinha pedido, que era, na época, uma rotina que eu tava começando a mexer com negócio de mágica e tecnologia e tal. Sim. Fiz uma rotina com iPad, com cartas e tal. E aí fui, me apresentei, foi uns 3 minutos mais ou menos no ar. Foi legal, muita gente assistiu, muita gente gostou. E eu saí médio satisfeito. Saí muito feliz, porque o Ratinho era um programa que eu queria me apresentar. Eu já tinha passado pelo Silvio Santos, que era o programa que eu queria ir. Sim. E depois do Silvio Santos, o que eu queria fazer era o programa do Ratinho. Era um programa que eu assistia muito e que eu tinha vários mágicos que eu acompanhava e que se apresentavam no programa do Ratinho. Quero estar lá. Eu era fã dos caras e hoje nós somos amigos, assim, é muito, muito louco isso, né? Que nem aqui, ó, sou fã desse cara e somos amigos hoje, cara. E aí, velho, aconteceu essa situação, fui pro Ratinho, fiz e tal. Aí eu voltei pra casa com aquela sensação de, eu fiz, mas não é isso. Foi pouco tempo. Quero mais. Eu quero mais. E aí eu fiquei pensando, o que eu posso fazer? Agora eu vou contar a história pra vocês que isso aqui é loucura. E eu falei, eu preciso ir pro programa do Ratinho, mas ficar mais tempo no ar, não quero só 3 minutos. E aí naquele tempo ali, foi 2012 ainda, eu me apresentei num shopping center na cidade que eu morava. E aí eu gravei um dos atos, me lembro até hoje, o ato da clarividência, onde eu me vendava inteiro e começava a adivinhar objetos das pessoas e tal. E no final, uma pessoa assinava a assinatura dela mesmo no quadro e eu reproduzia. Eu lembro disso. E aí eu mandei um e-mail para a produção, a mesma produtora que me levou da primeira vez, e falei, olha, eu tenho um ato um pouco diferente, que isso aqui nunca vi ninguém fazer. Dá uma olhada. E mandei o vídeo para ela. E o vídeo tinha uns 15 minutos. Aí ela falou, você consegue fazer isso ao vivo no programa? Eu falei, consigo. Ela, você consegue fazer um pouco menos tempo que isso? Eu falei, quanto tempo você me dá? Para mim, eu comparo muito isso com o Uri Geller, porque o Uri Geller, na época que alguém perguntava assim, você consegue ir tal lugar assim para demonstrar essa habilidade? Aí ele perguntava assim, quanto que você vai me pagar para ir? E eu falava assim, quanto tempo você me dá? Quanto tempo você me dá? Era uma pergunta. E aí eu perguntei para ela, quanto você deve... Ela, uns 8, 9 minutos, dá para fazer? Eu falei, dá. Na minha cabeça eu falei, são 5 minutos a mais do que eu fiquei outra vez, já é legal. Estamos melhorando. Aí ela falou, então combinado, traz esse número e vem fazer pra gente. Aí eu falei, combinado. Quando eu desliguei o telefone, eu pensei assim, Socorro, falei, cara, 8 minutos, 9 minutos, legal. E se eu pudesse ficar mais? Olha que loucura. Aí eu falei, bom, eu vou fazer o seguinte, isso eu não falei pra produção. Eu falei, eu vou levar o número que eu prometi, né, que eles me pediram, mas eu vou levar um número extra. Só que esse número extra não vai ser para fazer a mais. Olha a minha estratégia louca. Não vai ser para fazer a mais. Vai ser para fazer antes do número que eles estão esperando. Puta sacada, cara. Por quê? Porque o programa é ao vivo. Eles estão esperando eu fazer esse número. Eu tava dando um tiro, tá? Poderia... Nunca mais voltar. Poderia nunca mais voltar. Poderia eles cortarem ali, tipo, falar, não, valeu, obrigado, tchau. Mas eu falei, cara, se eles querem que eu apresente esse número e eu levar um número antes desse, eles têm que esperar esse número acabar para começar o que eles estão esperando. Na minha cabeça, a lógica era essa. E aí eu cheguei lá, entrei no palco,
o Ratinho falou, ô Verine, não sei o que, a segunda vez que você veio aqui, não sei o que, a produção falou que você trouxe um negócio diferente, assim, 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 assim. Aí eu falei, exatamente, Ratinho, eu trouxe. Só que, antes de fazer esse número, eu preciso fazer um pequeno aquecimento, posso? Aí o Ratinho, pode. Aí a Valentina me ajuda, por gentileza, eu já chamei a Valentina. Aí ela veio no palco e eu fui e fiz um número de torção de talheres. Que demora uns 5, 7 minutos. Logo, esses 5, 7 minutos foi a mais. 16, foi pra 16. Quando eu joguei o outro tempo, o próximo número, eu lembro disso. Quando eu comecei a preparar o número, que a gente ia começar o número, o Ratinho virou pro produtor que estava atrás da câmera. Lembro disso perfeitamente, isso tá acho que no meu canal do YouTube, inclusive. O Ratinho virou pro produtor e falou assim, ô Murilo, tá dando ibope isso aí? Senão... Fez assim. Aí o Murilo só fez assim atrás da câmera. Continua com ele que a gente subiu muito. Eu vi ele falando. Nossa! Na hora que eu vi ele falando, eu só fiz assim. Tô tranquilo. Tô em casa. Tô tranquilo. Cara, a gente começou a fazer... Eu fiquei com esse segundo número provavelmente perto de uns 12 minutos. Por aí. Eu lembro que eu fiquei por aí uns 16 minutos no ar total. 16, 17 minutos. Cara, terminei o ato. O Ratinho agradeceu e falou assim, se quiser deixa o seu telefone de contato, não sei o quê. Nossa. Eu não deixei. Aí eu fiz assim, Ratinho, deixa sim, só que antes eu queria lançar um desafio aqui pra você. Aí o Ratinho, como assim? Ninguém sabia disso, nem a produção sabia disso. E eu também não sabia disso. Foi na hora? Foi na hora, juro pra você, foi na hora. Virei pra ele e falei, quero lançar um desafio pra você. Ele, qual? Falei, a próxima vez que você vai me trazer aqui no seu programa, olha só a minha fala. A próxima vez que você vai me trazer no seu programa aqui, eu vou parar o meu próprio coração aqui ao vivo. Aí ele falou, o que foi que você falou? Eu falei, eu vou parar os meus batimentos cardíacos aqui ao vivo. Ele falou, você vai fazer isso? Eu falei, vou. Aí ele virou, produção, eu quero ele aqui semana que vem para ele pagar o que ele tá prometendo aqui. Mas tu já sabia que tinha como? Sim, eu tinha feito uma vez num congresso de mágicos. Tá. Já tinha meio que o aval de mágicos que nunca tinha visto isso. Entendeu? Na época até o falecido Júlio Lipan, pai do Lipan Júnior e tal. Sim. Ele me assistiu fazendo isso num congresso em Juiz de Fora. E ele veio para mim e falou assim, cara, eu já vi outras pessoas fazendo isso, mas usando um método tal. Ele ainda falou com o método para mim. Falou assim, você não usa esse método, você está fazendo de camiseta, regata, não tem como fazer isso desse jeito. Eu só conheço outro método. Então você sabe que não dá para fazer de camiseta. E aí ele falou, eu nunca vi isso, isso é assustador. E foi a vez que eu tinha feito isso para todo mundo assim. E aí a segunda vez foi no programa do Ratinho. Aí que foi a doideira, porque eles realmente me ligaram na semana, falaram, você tá realmente seguro que você vai fazer isso e tal? Eu falei, vou e tal, me preparei. A gente pode trazer enfermeiro? Pediram pra levar bombeiro, enfermeiro, tinha tudo. E aí, quando eu cheguei lá, só que eu não tinha ideia do que eu tinha feito, esse desafio. Eu não tinha ideia do que eu tinha feito. Quando eu cheguei no programa, eles chegaram pra mim e falaram assim, a produção preparou um camarim aqui pra você e tal. Eu olhei, camarim? Das outras vezes eu não tinha tido camarim, não. Cheguei lá, ficava já lá ali na coxinha esperando e tal. Não, separaram um camarim pra você, não sei o quê. Abriram lá, comida, bebida, um monte de coisa assim, cara. Troço de doido mesmo. Me colocaram um camarim com chuveiro e tal, pra se quiser tomar banho, não sei o que, me preparar. Isso eu cheguei lá de tarde, era, sei lá, umas 2, 3 da tarde. E aí, eu falei, tá, interessante. Aí eu falei, bom, o programa era só 9, 10 horas da noite. Nossa. Aí eu falei, vou ligar a televisão aqui e vou ficar relaxando um pouquinho, esperando, porque eu ia ter que esperar o diretor chegar, conversar comigo, ver o que ia ser feito. Sim. Aí me lembro que, pelo telefone, eles falaram assim, só pra você se atualizar, traz coisas a mais. Porque pode ser que a gente coloque você, durante o programa, você vai se apresentar. Durante o programa, você vai entrar, vai fazer algumas coisas com os convidados, não sei o quê. Aí eu falei, tá, mas quanto tempo mais ou menos você quer? Ela, se prepara pra ficar o programa todo. Aí eu... Pra quem começou com 3 minutos. 3 minutos. Pro programa todo. Se prepara pra ficar o programa todo. Eu falei, tá bom. Levei um monte de coisa. Não sabia nem o que eu ia fazer. Levei um monte de coisa. Falei, vamos ver. Cheguei lá, que eu vi o camarim e tudo mais. Eu liguei a televisão. Tava passando Chaves, me lembro até hoje. Tava passando Chaves de tarde ali. Para. O papo tá bom, mas nós vamos pra parte 2. Se você gostou desse vídeo, deixa um like. Comenta aqui que vai ter a parte 2 pra vocês ouvirem o final dessa história.